Você sabe ler livros de teologia? Ou melhor, você sabe ler livros? Pastor, claro que eu sei ler livros, pastor. Eu sei ler. Então eu abro o livro aqui e eu leio o livro. E é aí que você se engana. Eu sempre digo que ler livros não é só saber ler. É preciso saber ler livros, né? Coisa óbvia, como o título do livro do Moshe Adler diz, né? Como ler livros. Muita gente brinca, né? Eu vou ter que comprar um livro para aprender a ler livro, mas eu não preciso já saber ler para isso. Mas não é só saber ler. E lá ele está te guiando a você aprender a ler. Mas não é desse livro que eu quero falar com você hoje. É de outro livro sobre como ler teologia. Ok? Livro aqui publicado pela Thomas Nelson Brasil. E esse é o livro, ou um dos livros que eu olho para ele, eu leio e digo assim, poxa, eu queria ter escrito esse livro aqui. Queria que ele fosse meu. Porque é um conteúdo não só que eu gosto, mas que eu gostaria de escrever e que eu teria algum tipo de conteúdo bom ou capacidade para escrever algo, né? Não que eu escreva algo melhor do que isso aqui, mas fica assim, poxa, gostaria de ter escrito isso, mas outra pessoa fez e glória a Deus por isso, tá? Eu gosto muito desse livro aqui, gente. Ele foi uma boa surpresa pra mim e quando eu conheci esse livro, eu já tinha um curso de leitura, né? De teologia e leitura, de leitura voltada pra teologia. E quando eu li esse livro, eu disse, caramba, esse autor aqui, essa autora, na verdade, é uma mulher, a Karen Speaker-Statina, né? Ou algo do tipo. E ele conseguiu resumir aqui o coração do meu curso, né? E eu nem conhecia, mas tem muito do meu conteúdo aqui, ou melhor, né, tem muito desse conteúdo aqui do meu curso sem eu saber, e é um livro que desde que eu conheci eu sempre indico para muita gente que quer aprender a ler teologia. E tem um capítulo aqui muito interessante que eu gostaria de compartilhar com você, você que está principalmente iniciando no mundo da leitura ou quer melhorar nessa vida, que é o capítulo 3, Primeiros Passos, analisando características do texto e informações da publicação. Isso aqui parece uma coisa tão óbvia e que a gente até já faz de forma automática, instintiva, mas que saber fazer da maneira correta pode nos ajudar em muito na nossa vida de leitura e na nossa vida de estudo. Então, tem um ditado que diz assim, não julgue o livro pela capa. E aí a autora discorda disso. E eu também. E ela diz, olha, você deve sim julgar um livro pela capa. Lógico que ela vai explicar aqui o que ela quer dizer com isso e também o que eu quero dizer com isso. Então, quando você quer comprar um novo livro, quando você quer decidir se aquele livro ali vai ser bom para ler agora ou não, se aquele livro da sua estante vai servir para a pregação que você quer fazer, ou para o trabalho acadêmico que você quer fazer, ou para uma aula que você quer dar, ou quando você lê um livro e você quer continuar estudando um outro livro que trate do mesmo tema, ou que tenha outra visão, que vai complementar esse, ou que vai se opor a esse, quando você quer, por alguma necessidade, conhecer bem um outro livro, seja para comprá-lo, seja para ler, seja para comparar, seja para estudá-lo, é bom que você faça essa análise ou essa sondagem do livro antes, para você ter convicção de que você está lendo algo certeiro. Então, ela diz assim, olha, é possível e você deve sim julgar o livro pela capa quando você estiver com essa necessidade. E aí ela começa com alguns critérios de análise que vão para além da capa, tá? Envolve a capa, a contracapa, o índice e outras coisas. Então, eu quero aqui pegar algumas perguntas que ela faz e que são perguntas boas para você conhecer o livro e ver se ele se adequa ao teu propósito de leitura naquele momento, à tua necessidade de leitura naquele momento. Vamos lá. Desde coisas mais óbvias a coisas menos óbvias. Primeira coisa que você vai ver num livro, na capa do livro, você vai olhar mesmo aqui, a capa deste livro é o título. Título e subtítulo. Qual é o significado do título e do subtítulo deste livro? Então aqui, por exemplo, esse livro tem um título muito sugestivo, né? Como ler teologia. Aprenda a abordar textos teológicos com confiança e intencionalidade. Eu gosto muito desse tipo de título aqui, porque já tá na cara do que esse livro é. Você já tá bem aqui junto com o subtítulo, né? Você fica já super informado do que esse livro se trata e se ele vai funcionar para você ou não. Então veja o título, veja principalmente o subtítulo, que traz alguma explicação mais detalhada da obra. Você já pode começar a julgar pela capa. Segundo lugar, quem escreveu esta obra? Quem escreveu? Quem é o autor? Aqui é um autor que eu nunca tinha ouvido falar antes. Karen Speaker-Statina. Quem é esse nome? Eu não conheço. Quando eu já conheço, esse cara aqui eu conheço, esse cara é bom, esse cara tem os mesmos pressupostos teológicos que eu, tem algum pressuposto teológico diferente, formou num seminário bom, ou é pastor de uma denominação que eu conheço ele pessoalmente, então eu confio, enfim. Ou eu não conheço. Quem é o autor? E geralmente você olha pro autor aqui e você vai ou aqui numa introdução que tem a apresentação, ou aqui na orelha do livro e tem falando sobre ele. Então aqui neste livro tem quem é a Karen, né?
Karen, não sei. Então aqui diz que ela é professora de teologia na Biola University e durante 20 anos ensinou história da igreja no Eton College. E tem outras coisas aqui sobre ela, né? E nas suas áreas de pesquisa, por exemplo, estão a teologia reformada, João Calvino, Martin Lutero, Jonathan Edwards. E ela é autora de livros aqui que falam da paternidade de Deus em João Calvino e Jonathan Edwards. Tema muito interessante. Então, olha, é alguém que se parece, assim, pelo menos na sua área de pesquisa, com a minha teologia, né? Ensina aqui história da igreja. Então você vê que tem aqui a sua formação, é PhD, então você vê que é alguém que você vai conhecendo o autor, ganhando confiança, tá bom? Então essa é a segunda pergunta, né, que você deve fazer. A capa do livro, né? Outra pergunta interessante é quem publicou, né? Se você tem um conhecimento do mercado editorial, ou pelo menos você tem aquelas editoras que você já confia, você olha assim, quem publicou? Aqui é a Thomas Nelson Brasil. Thomas Nelson Brasil é uma editora, vamos falar assim, não confessional. Publica obras de várias linhas teológicas diferentes. Você tem lá teologia pentecostal, teologia reformada, você tem opiniões diferentes sobre várias coisas dentro do catálogo do Thomas Nelson Brasil. Então isso já te diz alguma coisa. Pode ser um livro aí, algo diferente do que você pensa, algo novo que você vai encontrar. E isso não necessariamente é ruim. Se você pega editoras confessionais, como a editora Cultura Cristã, uma editora presbiteriana, de linha presbiteriana, a editora Fiel, editora reformada, você pega a CPAD, uma editora pentecostal, você começa a conhecer ali o tipo de obra dessas editoras e o tipo de conteúdo que você espera também. Essa é uma terceira pergunta que você faz a capa do livro. Uma quarta pergunta é quando a obra foi escrita e publicada pela primeira vez. Isso é muito interessante, a gente parece não fazer diferença nenhuma, mas faz se você quer conhecer o livro. Então você geralmente vem aqui, né, onde tem os dados do livro, né, os dados de catalogação, e você vai ver aqui, por exemplo, que esse livro foi escrito aqui, Rio de Janeiro, Thomas Nelson Brasil, 2022. É um livro deste ano, é um livro novo, tá? Isso faz diferença? Faz. Por exemplo, eu quero um comentário bíblico. E aí você precisa começar a analisar quando ele foi publicado. Ele foi publicado recente? Ou ele é de um século atrás? É de 2 séculos atrás? É da década de 50, de 60? Por quê? Porque tanto a metodologia exegética evoluiu, quanto descobertas, por exemplo, se você... eu quero um comentário sobre os evangelhos, ou sobre Paulo. A pesquisa nos evangelhos, a pesquisa em Paulo, ela evoluiu. Muito se mudou, por exemplo, nos comentários e alguns contextos históricos, depois que descobriram os manuscritos de Curano, Mar Morto, enfim. Nós temos várias atualizações, várias novas pesquisas. Então, você tem que ter noção de que se eu pego um comentário mais antigo, eu vou ter ali um tipo de conteúdo mais antigo, talvez desatualizado. Mesma coisa com teologia sistemática, mesma coisa com outros tipos de literatura. Por exemplo, eu quero estudar a história da igreja. Se eu peguei um livro de 100 anos atrás, logicamente você não vai ter esses 100 anos de lá até aqui, né? Enfim, essas coisas são bem interessantes, tá? Eu peguei um livro da época da Reforma, então qual é o contexto histórico de lá? Não, eu peguei um livro da Patrística, qual é o contexto histórico de lá? Tudo isso é muito bom de se pensar quando você quer analisar a teologia de um livro, quando você quer compará-los com o outro. Mas vamos lá. Qual é a edição da obra? Isso é uma pergunta importante também. É a primeira edição? É a segunda? É revisada? É ampliada? O que está diferente? Isso é bom de se perguntar também. Quem é o público-alvo da obra? Geralmente o autor, ele fala um pouco sobre isso na introdução, você pode dar uma olhada. Qual é o propósito da obra? Também está na introdução, você pode dar uma olhada no porquê o autor está escrevendo, qual é a problemática que ele visa resolver com esse livro. Há muitos livros falam sobre isso, alguns autores são bem claros, né, levantam já os questionamentos na introdução, você dá uma rápida olhada lá e você vai descobrir. E quem endossou a obra? Isso aqui é muito interessante. Eu sempre olho isso, gente, em todos os livros, tá? Então, quando você abre aqui o Como Ler Teologia, como é que eu vou saber que, rapaz, esse livro aqui é confiável? Não conheço o autor, nunca li nada dele. Como é que eu vou saber se o livro é confiável e de que realmente se trata o tema, né? Eu vou aqui nas recomendações, nos endossos, tá? Então, geralmente, o teólogo, o autor, o pastor que endossa, ele faz um breve resumo do conteúdo e ele diz como aquele livro foi bom para a vida dele, como aquele livro vai ser bom para a igreja. E isso, ó, vindo de pessoas de confiança, você conhece, né? É essencial. Tem esses endossos que vão te dar uma segurança e que vão te dar também um resumo do livro. E você vai ver se esse livro realmente atende aí ao teu desejo de leitura, à tua necessidade de leitura. E por último, e super importante, que eu também sempre faço, é olhar o índice do livro, o que ele vai te dizer, não só o conteúdo, mas como ele está dividido. E geralmente os índices também apresentam a linha de argumento, passo a passo de argumento aí dos autores. Esse livro aqui também, já aproveitando, tem assim:
A introdução, tornando-se um estudante de teologia, essa introdução é muito boa. Capítulo 1, a visão geral, familiarizando-se com as ferramentas do leitor com discernimento. Capítulo 2, preparando-se para ler teologia plenamente. Isso aqui é uma parte sobre oração e Bíblia. O capítulo 3, analisando as características do texto, informação da publicação, que nós estamos vendo aqui. Capítulo 4, identificando o contexto. Aqui é para você pegar o contexto do teólogo que escreveu. Isso é muito bom. O 5 é discernindo o arcabouço teológico. E aí ela vai te ensinar como identificar o tema da obra e a maneira como ele é comunicado. Capítulo 6, descobrindo as fontes, o que está fundamentando as obras, quais são as referências, quais são os outros teólogos, autores, né, teóricos que o autor está usando, quais são as fontes dele. 7 é discernindo a visão do teólogo, aprendendo a encontrar o argumento principal, os pontos-chave, os termos-chave. Esse é um capítulo muito bom também. E o capítulo 8 é avaliando, aferindo e aplicando a obra teológica. Como é que você avalia, né, um livro de teologia, que aliás muita gente não sabe fazer isso direito, né? Inclusive nem eu sei fazer isso direito, aprendi muito com esse livro aqui, aprendi para fazer, né, o curso também. Ele tem vários apêndices aqui, são 6 apêndices sobre capacitar outros a ler teologicamente. Ela faz um apêndice aqui com indicações de obras teológicas importantes que você deve ler, teólogos importantes, como dialogar com uma obra teológica, um guia para participar de uma discussão teológica por meio dos livros, como conduzir uma discussão teológica, perguntas para a discussão teológica, se você for fazer isso na sua igreja, no pequeno grupo, enfim, no seminário. Então esse livro é muito rico, gente. Eu gosto demais desse livro e, como eu falei, muito do que está nele aqui está no meu curso de leitura, que inclusive vou deixar a recomendação para você. A gente vai abrir uma nova turma agora, tá? No começo de dezembro. Ele é um curso que eu dou em um acompanhamento anual, então vai ser ao longo de 2023. Ele já está todo pronto, todo gravado, são muitos vídeos. Já perdi a conta de quantos vídeos são, já perdi a conta de quantas horas são também, mas são muitas horas. É bem mais amplo do que esse livro aqui, mas tem o conteúdo desse livro aqui lá. Eu uso outros livros de referência, como aquele que eu citei, Como Ler Livros, aqui no início. E se você quer conhecer e receber as informações sobre esse curso, tem um link aqui na descrição para você entrar no meu canal do Telegram. Lá eu mando todas as informações para você. Você pode me acompanhar nas redes sociais também, tá? Mas fica aqui a minha recomendação do Como Ler Teologia. O link também do livro vai estar aqui embaixo. E se você quer ler mais teologia, se você quer receber livros na sua casa com qualidade, não se esqueça do Clube Review. A gente manda livros para sua casa, revistinha do Review, autores falando em lives, né, leitura conjunta, enfim, muito conteúdo como esse aqui e outras coisas para você que participa do Clube Review. Tem muitas vantagens e você também pode conhecer no link aqui embaixo na descrição desse vídeo, ok? Esse é o vídeo de hoje. Fica a recomendação aqui, recomendação do curso, recomendação do clube. Você tem muito material, muitas possibilidades para avançar na sua vida de leitura. Eu espero que Deus te abençoe nessa área. Vou ficando por aqui. Até meu próximo vídeo aqui no 2 Dedos Teologia. Deus te abençoe. Valeu!